O meu pai agnóstico quis se suicidar quando eu tinha 12 anos de idade por causa do golpe militar. Aí, Assim, sentiu uma coisa foi com horroroso. essa intensidade? Humilhado até a morte. É mesmo? Entregue pelos amigos. Se tornou boi de piranha. Tinha uma fortuna que ele não quis nem mais saber que era dele. Ele disse, façam o que vocês quiserem do meu dinheiro, eu quero é morrer. Porque era inteligente. E o meu pai, o meu avô era governador, vice-governador, foi presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, chefe de polícia, uma das figuras mais eméritas da cidade. Ele sofreu uma vergonha brutal. E aí foi mais por vergonha de quem a família era, de quem ele era, e da integridade que ele fazia questão de expressar, que ele não quis mais ficar no Amazonas e nos levou para o Rio, para Copacabana. E ele vivia armado, e a gente não sabia se algum dia ele ia dar um tiro na cabeça. E eu comecei a orar, sem nenhum vínculo com oração, mas eu passava o dia fazendo pepé, jogando bola, jogando na praia, o tempo todo dizendo, Jesus, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai. Para cada jogo de bola, para cada corrida, para cada lugar, era Jesus, salva meu pai, salva meu pai, salva meu pai. Era uma agonia, eu era louco pelo meu pai, apaixonado, desvairado pelo meu pai. Super-homem era um garoto perto do papai. Papai tinha uma legião na perna. E era um cara que, dá 20 anos, ele ia de matemática, para você ter uma ideia. Até o dia de hoje, praticamente quase 90 anos depois, ninguém bateu a média do meu pai nos 6 anos da Faculdade de Direito do Amazonas até o dia de hoje, porque ele teve notas absolutas, tirou 10 durante 6 anos em todas as matérias. O anel simbólico que eles dão para o melhor colocado é dele até o dia de hoje. Ele nunca quis, porque ele disse que o do pai dele valia mais do que o da universidade. E quando ele se formou, o paizinho dele pegou o dele e disse, é seu. Toma. E ele disse, isso aqui não tem nada que se compare a esse valor. Então tinha esse elemento de um significado um tanto orgulhoso, um tanto digno, um tanto carregado de historicidade, que o machucou imensamente. Ele tinha vontade de morrer. E durante aquele período em Copacabana, eu não tive nenhuma experiência com Deus, mas ele viu que eu estava muito infeliz. Eu comecei a ter insônias, e uma vez sonambulismos, e um dia ele me encontrou em pé na janela do 10º andar do nosso apartamento, dizendo, agora é a minha vez, me preparando para pular, dormindo. Aí ele me agarrou, me amarrou à cama, eu fiquei dormindo 1 mês amarrado e ele deu conta de nos mudar para Niterói, para uma casa térrea, para tirar aquela angústia da mente. Eu continuei a vida, Niterói era bem melhor, fiquei amigo do Ricardo Boechat, cresci junto com ele gostava de bola, o Patinho, que era o apelido dele, os amigos todos ali, bola, 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 menina, 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 cidade menor, tudo mais parecido com o Amazonas primevo da minha infância. Então, eu amei aquilo tudo, e aí era também muita briga de rua, muito não sei o quê, tudo que eu gostava acontecia ali. Aí meu pai um dia foi levado a um culto na igreja, não para assistir, só para nos deixar lá, levar a minha mãe. E como eu era meio obrigado a ir à escola dominical, que eu me submeti a ir, porque após a escola dominical tinha um jogo de futebol, meu Deus, e aí eu ficava o resto da tarde jogando bola na casa do Boechat, que tinha um campo de futebol society, a gente jogava bola a tarde inteira, e era para isso que eu ia. Papai foi num dos dias e falou, que será que esse pessoal fica falando aí dentro? Isso é ótimo. Aí ele saiu do carro dele, foi escondido, era uma igreja que tinha um jardim bonito na frente. E já era presbiteriana.
Era uma igreja presbiteriana. E ele é agnóstico. Aí ele foi e ouviu uma mulher, esposa do reverendo Antônio Elias, que foi o pastor da minha mãe, depois foi o pastor do meu pai, e foi um dos meus precursores na fé. Eu digo que o principal pai na fé que eu tive foi meu pai, e em segundo lugar o reverendo Antônio Elias, em cuja casa eu cresci. Então, ele ouviu a esposa do reverendo Antônio Elias, Dona Maria José, fazer uma pergunta às mulheres na classe feminina de escola dominical. Alguém aqui sabe o que é a fé? E era uma igreja de mulheres muito cultas, professoras de psicologia, de pedagogia, médicas, advogadas e tal, uma igreja acima da média. E ele começou a ouvir as elucubrações das mulheres e falou, meu Deus, eu pensei que em igreja de crente só tinha mulher burra, que a minha mulher é exceção. Mas quanta mulher inteligente, quantas definições coerentes. Aí a professora, Dona Maria José, falou, minhas irmãs, me desculpem, é tudo muito bonito, muito filosófico, mas o Novo Testamento diz o que é a fé. Está em Hebreus 11:1. Aí ele guardou Hebreus 11:1? O que será isso? Aí ela leu, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Aí ele guardou aquilo, falou, meu Deus, eu não sabia que a Bíblia tinha uma definição tão concisa, de um conceito tão subjetivo, que eu nunca li na história universal nada mais preciso de nenhum filósofo clássico. Hebreus 11:1. Guardou, voltou para o carro, na hora do almoço, acabamos de almoçar, ele virou assim numa empáfia enorme, porque ele não queria dar o braço a torcer. Aí falou, Laci, por favor, abra minha Bíblia em Hebreus 11:1. Foi o toma e lê do teu pai, né? A gente quase cai para trás assim. Que negócio é esse, meu Deus? O que está acontecendo? Aí ele leu Hebreus, o capítulo todo, que é um capítulo lindo, cheio de enfatismos pela fé. Conta a história dos heróis da fé Heróis de da Israel fé. e tal. E todos alcançaram tudo pela fé, venceram exércitos estrangeiros, isso e aquilo, tudo pela fé. Ele falou, como é que um homem que se diz culto, que lê tudo que eu leio, nunca leu a Bíblia? Eu vou ler esse livro. Aí falou, eu vou ler a tua Bíblia, Laci. Aí abriu em Gênesis. Mamãe, muito esperta, falou, esse cara é inteligente pra caramba, crítico à beça, filosófico demais, ele vai engatar. Se ele conseguir passar pelo Gênesis, aí pronto. Com 7 dias de criação, que a maioria pensa que são 7 dias iguais a dias de 24 horas, ele já vai rasgar e jogar fora e dizer que é bobagem. Se ele atravessar o Êxodo com tanto milagre, também já vai ser um milagre. Agora, do Levítico ele não passa. Ninguém passa. Não passa. Do Levítico é um absurdo para um cara humanista, sensível. Um livro que diz que livro se para o filho... estatístico, né? Se o filho... E números também, né? Se o filho for desobediente, pendura no madeiro até que os corvos do céu venham comer-lhe os olhos. Ele vai preferir o Código de Hammurabi do que o livro de Levítico. E aí a minha mãe, muito sabiamente, falou a ele, olha, esse é um livro diferente. Se você não começar pelo final, você não entende o princípio. Aí abriu em Gênesis. Desculpa, em Mateus. Aí ele leu a genealogia de Jesus em Mateus, assim meio cansativamente. Mas aí entrou logo na história dos magos, aí foi as tentações. Quando chegou nas bem-aventuranças, ele foi dizendo que sabedoria, meu Deus, nunca ouvi de nenhum sábio universal nada com essa grandeza, profundidade e capacidade de resolução do ser. Aí ele leu, no mesmo dia ele leu Mateus, leu Marcos, leu Lucas, leu João e chegou ao capítulo 19 de João
e ele carregava 8 inimigos que o tinham traído no golpe militar, que ele dizia que se ele não se matasse antes, ele ia matar um por um daqueles canalhas. E aí, quando ele chegou em João 19, Jesus morrendo e dizendo: está consumado, está tudo pago, toda a dívida foi paga. E aí ele caiu de joelhos, dizendo: Jesus, perdoa os meus pecados. Não foram os romanos que te mataram, nem os judeus, nem ninguém, fui eu. Fui eu. Eu te matei. Se eu fosse o único homem do mundo, tu terias morrido por mim. Eu sou a causa dessa cruz ter sido erguida, me perdoa. E ele ouviu uma voz estrondosa no coração dele que dizia: e tu perdoas os teus inimigos? E depois de umas 2 ou 3 vezes ele disse: eu perdoo todos os meus inimigos. Se levantou, era Natal, e ele escreveu 8 cartões de Natal, mandou para os 8 inimigos, dizendo: aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena chegar à tua presença e te pedir perdão por todos os erros e pecados que eu possa ter cometido contra ti, e asseverar-te que tu estás perdoado do meu coração por todos os pecados ou traições que tu tenhas praticado contra mim. Em nome de Jesus, caio. Desse dia em diante, o cara levitou, não botou mais o pé no chão, começou a ler a Escritura. 3 meses depois, ele era professor da escola dominical dos presbíteros, dos diáconos e dos pastores que frequentavam a igreja do reverendo Antônio Elias. 2 anos depois, ele foi ordenado pastor sem precisar ir ao seminário, porque consideraram que a cultura universal dele era mais ampla do que a de qualquer pastor. E só deram alguns livros para ele ler, que ele consumiu numa avidez enorme. E aí ele fez um compromisso de pobreza. Ele pegou tudo que ele tinha, que tinha sobrado, e era muito, doou aos pobres e voltou do Rio de Janeiro para Manaus, fez um barquinho pequenininho, que eu ajudei até a calafetar. Obrigado, porque eu não tinha nenhum compromisso assim com aquela missão dele. Eu era com ódio do que ele estava fazendo. E, meu Deus, vida boa, e ele destruindo tudo que eu tive. Acostumado com todas essas coisas boas, ele vai viver essa vida franciscana. E ele Até passou... as mulheres vão sumir agora. As mulheres, graças a Deus, a lábia tem um poder maior do que muitos Rolexes. Eu era bom desse negócio. Aí, então, ele começou a viajar para o interior para pregar na beira dos rios, nas barrancas. Subia, pregava para os caboclos, para os índios, para todo mundo. E sua mãe nessa época? E minha mãe, como é que ela reagiu? feliz da vida pelo milagre acontecido, mas preocupada porque achava que ele tinha radicalizado demais. Ela dizia: não precisa ser tanto, Caio. Ele dizia: não, para você não precisa, mas para mim tem que ser assim. Eu sei o lugar que o dinheiro teve no meu coração. E eu não quero que ele permaneça tendo esse lugar para ele não encontrar outra vez o caminho do meu coração. Eu quero viver sem o peso dessa ganância dentro de mim. Eu quero viver a alegria do altruísmo e da dadivosidade. Aí foi o tempo em que eu odiei papai. E eu desenvolvi um ódio por ele dos 13 anos em diante. Aí foi o tempo em que eu galinhei geral, briguei geral, fui ameaçado pela polícia. Com 15 anos de idade eu tive que sair de Manaus porque eu estava ameaçado de morte por pelo menos 8 famílias ricas em quem eu tinha dado surra nos filhos ricos dessas famílias, por causa de menina, de mulher, de não sei o quê. E também porque eu andava em péssimas companhias, muito mais velhas do que eu, muambeiros, traficantes e tudo mais. O chefe da Polícia Federal, que tinha um respeito enorme pelo meu pai, foi lá e disse: olha, se o senhor quiser que seu filho não seja morto, manda ele para fora dessa cidade, senão ele vai ser morto aqui adolescente.
Porque ele não é um adolescente, ele não vive como um adolescente, a vida dele é de um adulto. E é perigosa a vida dele.